Aula 6, Demonologia, Doutrina dos Demônios. Seja bem-vindo à aula. Os filhos do pai da mentira. Jesus fez uma distinção entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Está bem claro em João capítulo 8. Os filhos de Deus reconhecem e aceitam as palavras de Jesus. Eles são libertados do poder do pecado pela palavra de Jesus, pela verdade por Cristo anunciada. Seu coração está cheio de amor por Jesus. A ideia aqui de João capítulo 8, irmãos, não quer dizer que todos que não têm a Cristo como Salvador é necessariamente filho do diabo. Tá? No sentido em que as pessoas que não têm Jesus, elas estão à deliberação de Satanás. Quer dizer, os demônios podem usá-los a qualquer momento. São influenciados por Satanás, né? São participantes deste mundo, logo, do reino das trevas. Os filhos do diabo são diferentes. Eles podem até achar que são filhos de Deus, mas eles rejeitam a verdade de Jesus. Estão tão presos nas mentiras do diabo que não conseguem sequer conhecer a verdade. Sua visão está distorcida, a verdade lhes parece mentira. Veja uma coisa agora. A Bíblia apresenta verdades sobre a questão de ser filho de Deus. Em João capítulo 1 está escrito: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder aí no grego é autoridade, de ser chamado filho de Deus, aos que creem no seu nome. Logo percebemos que filho de Deus aí no sentido de adoção. Ok? Então veja, inicialmente os anjos, eles são filhos de Deus por criação. Jó, capítulo 38. Filhos de Deus por criação. Pelo fato de Deus os ter criado. Em Isaías, capítulo 1, versículo 2, diz de filhos de Deus por criação também, que são, de certa forma, todos os seres humanos. Todos os seres humanos são taxados biblicamente de filhos de Deus, pelo fato de Deus os ter criado, ok? Todos são produtos criativos de Deus. Em Êxodo capítulo 4, também fala de um outro tipo de filho de Deus, a nação de Israel. Israel é meu filho, disse Deus, meu primogênito. Êxodo 4, 22. Então veja. Mas Israel é filho de Deus por eleição. E Jesus, filho de Deus por geração. Em Hebreus está escrito: tu és meu filho, hoje te gerei. Né? O anjo Gabriel disse para Maria que ela seria mãe do Salvador, mas que o trabalho de geração seria feito não por José, mas pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, Jesus, filho de Deus por geração. E a igreja, filho de Deus por adoção. Percebe? 5 tipos de filhos de Deus. Anjos e os seres humanos em geral, filhos de Deus por criação. A nação de Israel, filho de Deus por eleição. A igreja, filho de Deus por adoção. E Jesus, único filho de Deus por geração. Tu és meu filho, hoje te gerei. Ok? Então, de certa forma, filho de Deus por adoção é só a igreja. Somente a igreja. Aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador e que vivem na presença de Deus. Estes
são chamados de filhos de Deus no sentido de adoção. Vamos a algumas perguntas e respostas. Muito interessante isso aqui, irmãos. Olha só. Os anjos têm uma língua própria? Resposta: não sabemos. O que acontece, irmãos, é que se alguém for arrebatado para o céu, porque eu creio em arrebatamento, Paulo foi arrebatado. Se alguém for arrebatado para o céu, o anjo vai começar a mostrar para esta pessoa alguns segredos, alguns casos no céu. E aí vem a pergunta: que língua o anjo vai falar com ele? De repente ele é um chinês, um turco, alemão, japonês, norte-americano, enfim. Que língua os anjos ou o anjo vai falar com ele? Resposta: no nosso entendimento, os anjos vão falar com ele a língua celestial. E a língua celestial nada tem a ver com a questão da língua da terra. Imagina que um chinês foi arrebatado para Deus. Quando chegar lá, ele vai começar a falar na língua celestial, que é uma língua dos anjos, que é a língua do céu, onde todos vão falar, independente da língua que tiver tido aqui na terra. Chegou lá em cima, vai começar a falar linguagem celestial. A Bíblia apenas mostra casos de anjos transmitindo mensagens em línguas que os seres humanos entendiam. Claro, né, irmãos? Se um anjo vem, como apareceu no Velho Testamento, para falar com uma pessoa, ele vai falar com a língua da pessoa, para que a pessoa entenda, né? Não há nenhuma referência sobre quantas línguas os anjos falam, nem se tem uma ou mais línguas próprias. O foco da Bíblia é o relacionamento entre os homens e Deus, e não os anjos. Ok? E se alguém lhe perguntar qual é a linguagem dos anjos? Resposta: linguagem celestial. Todos falam a mesma língua, a língua celestial. Na Bíblia, os anjos falam para transmitir a mensagem de Deus para certas pessoas, usando línguas conhecidas, ou para louvar a Deus. Não sabemos se os anjos têm uma língua especial para louvar a Deus. Nosso entendimento, mais uma vez reforço, lá em cima eles falam a língua celestial. E ninguém fala língua dos anjos quando está falando em línguas estranhas. O apóstolo Paulo disse: ainda que eu falasse, não significava que ele falava, ainda que eu falasse. Próxima pergunta: quem tem o dom de falar em línguas, fala em língua dos anjos? Não há nenhuma referência na Bíblia ao dom de falar em línguas. Está ligado à língua dos anjos, como já falamos. Quem fala línguas estranhas, fala a língua da terra, porém, nunca as tendo aprendido. Por isso, não sabemos se falar em línguas estranhas é falar a língua dos anjos. Não necessariamente, tá? Mas fala a língua da terra. Como aconteceu o fenômeno em Atos capítulo 2. Eles falavam a língua daquelas pessoas que estavam ali. Falavam das grandezas de Deus, mas a língua daquelas pessoas que estavam ali. Ok? Existem anjos caídos? Eles têm nome? Sim, existem anjos caídos. A Bíblia é muito clara sobre isso. Disse isso desde o Antigo Testamento. A Bíblia diz que anjos caídos existem, mas não fala seus nomes, né? Ah, pastor, deve ser Zé Pilintra, Exu Caveira, Sete, Obaluaê, Oxóssi. Não. Isso aí são termos africanos, mas demônios não têm nome. Não são apresentados na Bíblia com seus nomes. Ok? Até porque a palavra demônio já é um título.
e não é um nome em específico. Nem Satanás na Bíblia é mencionado seu nome. A palavra Satanás é um título. O único anjo caído com nome na Bíblia é Satã, no sentido de ser um título. Satanás, diabo, e assim por diante. Abaddon, Apolion, são termos referindo-se a títulos. Os outros anjos caídos são os servos do diabo que rejeitaram a Deus. A Bíblia não diz se esses anjos caídos são a mesma coisa que os demônios, mas são todos seres espirituais virados para o mal, voltados para o mal. Os anjos, como os humanos, têm livre-arbítrio, podem fazer escolhas, liderados pelo diabo. Alguns anjos decidiram pecar e por isso foram expulsos da presença de Deus, né? Esses são anjos caídos. Alguns aqui, vamos dizer, uma terça parte, né? Que não são bem alguns, não é, irmãos? Por que a Bíblia não fala os nomes de anjos caídos? A Bíblia não fala muito sobre este assunto, porque essa informação não é útil. O foco da Bíblia, o objeto da Bíblia, a finalidade da Bíblia é Deus e sua relação com os homens, não com os anjos. Ok? Na Bíblia tem filosofia, na Bíblia tem física, na Bíblia tem matemática, na Bíblia tem história, na Bíblia tem biologia, citologia e muitos outros estudos ou ciências. Porém, não é um manual de nenhum disso. A Bíblia é um manual da salvação da humanidade. Ok? Ali está o plano de Deus revelado à humanidade quanto à sua salvação. Saber o nome de um anjo caído não nos vai ajudar a vencê-lo. O nome que realmente precisamos conhecer é Jesus Cristo, contra quem nenhuma força do mal pode resistir. Esse é o principal que precisamos saber sobre anjos caídos. Nos faz recordar quando uma certa vez Jesus foi expulsar um demônio e perguntou-lhe o nome. Disse, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque somos muitos. Não tem nome. Isso é perigoso, irmãos. Muita gente usufrui desse caso isolado de Jesus para então fazer diálogo, ter diálogo, conversa com o diabo ou com os demônios. Irmãos, com os demônios e com Satanás não se deve estabelecer diálogo. Deve-se expulsar em nome de Jesus e pronto. O diabo é o pai da mentira. O que isso significa? Olha que interessante aqui, irmãos. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, ou seja, o originador. Ok? O originador da mentira. E que todos os que estão cegos pela mentira são seus filhos. De certa forma, sim. Isso significa que a mentira é muito perigosa, porque é obra do diabo. Jesus veio para nos libertar através da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Em João 8, Jesus explicou um pouco sobre o caráter do diabo. Ele é homicida. É o pai da mentira. É homicida. Seu propósito é nos destruir. Rejeitou a verdade ao se rebelar contra Deus. A mentira é sua língua materna. Ele mente o tempo todo. Ele é o pai da mentira. A mentira é sua grande obra. Ele tem prazer na mentira. Ele vive na mentira. Lembra em Gênesis 3, quando na tentação, ali com Eva, Eva disse,
se nós comermos, nós vamos morrer, disse Deus. E a serpente disse, certamente não morrereis. Quer dizer, chamou Deus de mentiroso. Certamente não morrereis. O diabo é perito na mentira. Foi através da mentira que ele enganou Eva, Adão, que não acreditaram na verdade e cometeram pecado. Esse primeiro exemplo mostra como a mentira pode ser destrutiva. Deus fala a verdade, a mentira nos afasta de sua vontade. E digo mais, irmãos, o crente fiel, ele não deve apenas falar a verdade. Falar a verdade, até o diabo disse muitas verdades na Bíblia. O crente não deve apenas falar a verdade. O crente deve ser verdadeiro. Glória a Deus. Quando se rebelou contra Deus, o diabo se afastou de tudo que é bom, incluindo a verdade. O diabo é mentiroso, é o mentiroso original, o principal mentiroso. Ele usa a mentira para cegar e destruir. Glória a Deus nas maiores alturas. Deus é verdadeiro. Outra pergunta. Um crente pode ser possuído pelo demônio? Olha a resposta. Não. Um crente fiel, preste atenção, fiel, não pode ser possuído por um demônio, mas pode ser influenciado por um demônio, infelizmente. O diabo pode, ou os demônios podem lançar dardos, influenciar, dardos de inveja, dardos de dúvida, dardos de medo, dardos de incredulidade, dardos de rebelião, dardos de desobediência e assim por diante. Quando você aceita Jesus como Salvador, glória a Deus, você passa a pertencer a Deus. Na verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra, disse Jesus, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, disse Paulo, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com a boca se faz confissão para a salvação, e com o coração se crê para a justiça. Glória a Deus. Muitas vezes ficar liberto de demônios faz parte do processo de santificação na vida do crente. Quantos endemoniados aos pés de Jesus, e uma vez expulso o demônio, aquela pessoa aceita Jesus como Salvador da sua vida. Glória a Deus. Ter um demônio é sinal que a pessoa não está salva? Não. Uma pessoa pode ser salva e ter um demônio. Mas ao contrário da pessoa não salva, esse demônio não tem direito de ficar dentro dela, porque pertence a Deus. Veja bem, não é que a pessoa salva, ela se converte e fica com o demônio. Não. Ela estava com o demônio, entrega a vida para Jesus, o demônio sai, entra o Espírito Santo, João, ele falou sobre isso, quem me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos. Ele, Jesus e o Espírito Santo, e o Pai, perdão. Viremos para ele, faremos nele morada. Uma vez que o Espírito Santo adentra naquela pessoa, o demônio desaparece. Ok? Então, o demônio não entra naquela pessoa, mas ele fica ao derredor ali.
buscando a quem possa tragar. Buscando achar uma brecha, irmãos. Abriu-se uma brecha, ele entra. Como a pessoa já é salva, o demônio não poderá destruí-la completamente, mas causará o máximo de danos que conseguir, do lado de fora. Ok? Essa pessoa já pertence a Deus. O mais importante não é acusar alguém de não ser um cristão a sério por ter um demônio, mas ajudar essa pessoa a ficar liberta do demônio. Ter o demônio, porque é cristão, pode acontecer se a pessoa não sofreu ali, não passou por uma salvação genuína. Mas quando o Filho libertar, verdadeiramente, disse Jesus, sereis livres. Para isso, é importante orar, pedir perdão por pecados e mandar o demônio ir embora. À medida que Jesus entra, o diabo vai embora. Ficar discutindo teologia não vai ajudar seu amigo. É preciso seguir a direção do Espírito Santo e agir. Glória a Deus. O diabo existe? Quem é o diabo? Sim, a Bíblia diz claramente que o diabo existe. Muitos textos na Bíblia, o diabo existe. Quase 200 vezes na Bíblia faz menção do diabo. Quase 200 vezes. O diabo é um ser criado por Deus, mas se rebelou contra ele. Veja, o diabo é uma criatura. Criador é o Deus Todo-Poderoso. O diabo quer nos destruir e tenta nos induzir ao pecado. No juízo final, Satanás será destruído no lago de fogo. O diabo é um Deus maléfico? Não. O diabo não é um Deus. Só existe um Deus na Bíblia. É Deus. Ele gostaria de ser adorado como um Deus, mas é apenas um ser criado, é uma criatura por Deus. O diabo é forte, mas não é todo-poderoso. É inteligente, mas não sabe de tudo. Ele apenas pode imitar, e uma imitação muito mal, as obras de Deus. Ele é um grande imitador. A própria expressão anticristo significa, de certa forma, imitador de Cristo. O diabo já foi derrotado por Deus. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele derrotou o poder do diabo. O diabo já sabe que perdeu. No fim dos tempos, ele será lançado no lago de fogo. Glória a Deus. Só ratificando aqui, explicando melhor aos irmãos, o diabo ele não vai passar pelo juízo final. Ele será lançado direto. Isso está em Apocalipse capítulo 20. Direto ao lago de fogo. Onde já estão lá, de acordo com a Apocalipse 19, a besta e o falso profeta. Aliás, eles serão os primeiros a inaugurarem o lago de fogo. Depois deles, Satanás. E depois de Satanás, os demônios, os ímpios, o inferno e a morte. Glória a Deus. O diabo pode controlar as pessoas. O diabo apenas pode controlar quem o deixa ter controle. Quem vive no pecado dá poder ou liberação ao diabo na sua vida. O diabo também pode enviar seus demônios para causar problemas. Mas Satanás não tem poder absoluto sobre as pessoas. Poder absoluto, só quem possui é Deus. Com Jesus, podemos ficar livres do poder do diabo. O diabo trabalha principalmente por influência. Ele traz tentação e tenta convencer as pessoas a pecar. O diabo é enganador e é muito bom mentiroso. Como já falamos aqui. Ele usa subtileza para destruir a vida das pessoas. E não vai parar
não vai parar. Pode o crente ficar possesso por demônios? Bem, ao tratar desse assunto, o qual deve ser ponto de dúvida de muitos outros, o tratarei levando em conta não crentes nominais, denominacionais ou meramente religiosos, mas sim levando em conta verdadeiros crentes, os quais entenderam a mensagem do Evangelho, que Cristo veio ao mundo tal, e recebendo tão maravilhosa revelação, se converteram de verdade. De novo, se converteram de verdade a Jesus, arrependidas de seus pecados. Número 1, o verdadeiro crente é propriedade exclusiva. De novo, o verdadeiro crente é propriedade exclusiva de Deus. Se é exclusiva, só Deus tem o direito de usufruto desta propriedade. Só Deus tem o direito sobre a vida do verdadeiro crente. Deus tem lavrada uma escritura onde está escrito com o sangue de Jesus que todo verdadeiro crente é propriedade exclusiva de Deus. Número 2. O verdadeiro crente é selado com o Espírito Santo da promessa. Esse selo aqui, irmãos, não é o selo batismo no Espírito Santo. Esse selo aqui é aquisição do Espírito. Uma vez que ele entregou-se para Jesus, Paulo disse em Efésios 1:13, ele é selado com o Espírito Santo da promessa. Portanto, selo é aquisição do Espírito Santo e não batismo no Espírito Santo. Se um selo real de um mero mortal não podia ser violado, o que se dirá do selo de Deus? Quando nossos inimigos espirituais tentam investir contra o verdadeiro crente, eles logo veem o selo de Deus e tremem. Glória a Deus. O selo real está impresso na alma do verdadeiro crente e, de forma alguma, pode ser violado. Ok? Porque ele é espiritual. O crente verdadeiro é marcado com o próprio Espírito Santo de Deus. Qual é a advertência bíblica quanto aos cuidados que devemos ter com o diabo e os demônios? Primeira, nunca deixe a casa vazia, abandonada. Sim, a casa somos nós. À medida que nós pecamos e continuadamente pecamos, estamos esvaziando a casa. Estamos lançando fora o Espírito Santo. E Paulo disse, não apagueis o Espírito Santo. Me faz recordar de Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. E com ele serei e ele comigo. Então veja, Jesus, na igreja de Laodiceia, ele estava do lado de fora. O que isto tem a ver com o assunto? Tudo, pois, fala sobre possessão demoníaca. Qual é a advertência, então? Certamente, esta passagem pode ser dirigida à pessoa que experimentou uma mudança de vida quando creu em Jesus através do Evangelho. Aqui se aplica a verdade que aquele que está em Cristo é, literalmente, é uma nova pessoa. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Uma vez que você está em Cristo, nova mente, nova ideologia, novos pensamentos, nova vida. Glória a Deus. Não menospreze Satanás, mas também não superestime ou não subestime. Apenas tenha o devido cuidado. Se o diabo é ou qualquer outro demônio não pode possuir,
Se o diabo e qualquer outro demônio não pode possuir um verdadeiro crente, eles então vão buscar persuadi-lo a abrir a guarda. Ou seja, irmãos, vão fazer de tudo até que vejam uma brecha. Aí ele entra e faz grande destruição. Porque é para isso que ele veio: matar, roubar e destruir. Guarda aberta. O que mais poderá acontecer dependerá de até onde tal crente se afasta do centro da vontade de Deus. A que conclusão chegamos com tudo isso? Chegamos à conclusão de que o crente verdadeiro não pode ser possesso por demônio, enquanto anda na luz, onde o Senhor na luz está. Não tem como, irmãos, numa casa habitar Deus e Satanás, ou os demônios. Não tem como. O Deus habita com a graça dele, o poder dele, a misericórdia dele, a glória dele, ou o diabo habita, os demônios habitam, trazendo consigo toda a sua bagagem. Baixando a guarda e se afastando das coisas de Deus, o diabo vai conseguir produzir alguma ingerência, sobre tal crente, descuidado e conformado com este mundo caído. A situação de tal crente poderá se tornar a situação semelhança ou a situação semelhante à de Saul, que foi fiel a Deus apenas até o 2º ano, início de seu reinado. A partir do 2º ano, já começou a dirigir a obra de Deus, dirigir o povo endemoniado. Os irmãos imaginaram um pastor dirigindo a igreja de Deus endemoniado? Foi o caso de Saul, dirigindo o povo de Deus cheio de demônios. Aqui, meus irmãos e meus amigos, terminamos a matéria demonologia, portanto, doutrina dos demônios. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, um forte abraço, shalom!